Então, até agora tivemos aulas relativamente extensas, não é verdade? Mas foram necessárias porque o conteúdo que nós vimos aqui, MapaK, ele é bastante importante para a eletrônica digital. Então, as aulas sobre MapaK de 3 variáveis, funcionamento, regra, MapaK de 4 variáveis, elas foram importantes porque elas mostraram para você o uso da ferramenta, como ela pode ser aplicada, as regras de como você vai utilizar o MapaK, não é verdade? E nesta aula aqui nós vamos fazer um resumão, para você se situar e relembrar alguns conceitos que você possa ter esquecido ao longo desse estudo, não é verdade? Porque são muitas informações e às vezes a gente acaba esquecendo, não é verdade? Mas nessa aula aqui a gente vai abordar, fazer como se fosse um grande resumo sobre o MapaK em geral. Vamos falar sobre o MapaK de 5 variáveis, por exemplo. Como é que você estrutura um MapaK de 5 variáveis? Caramba, são 32 casas. Vou criar um quadro com 32 casas. Como é que eu distribuo? Enfim, a gente vai ver umas abordagens que são um pouco mais simples com MapaKs acima de 4 variáveis, beleza? Vamos também falar aqui sobre um programa que já faz essa operação de MapaK. Vou mostrar para vocês aqui como bônus. A gente vai ver uma tabela da verdade com N variáveis, por exemplo, 3, 4, 5, e esse programa ele já vai te dar um resultado já da função minimizada. Veja aí que legal, não é verdade? Já vai facilitar um bocado, por exemplo, em algum processo que você esteja sintetizando algum circuito, e de repente você quer conferir se aquilo ali de fato chegou na resposta que você obteve, né, durante a resolução na mão, e comparar, né, se deu certo, se não deu. Essa ferramenta já auxilia bastante, não é isso? Então, preparados? Vamos começar? Então estamos aqui no resumão sobre mapa de Carnot e algo mais, não é isso? Primeiro eu queria destacar as regras do MapaK para a gente relembrar. Lembre-se que no MapaK a gente utiliza preenchimento de min-termos, né? Então tem como fazer por max-termo? Tem, mas é sempre bom fazer por min-termo. Por max-termo você teria que agrupar os zeros. E dependendo do número de zeros pode ser que a coisa complique. Então é sempre bom você fazer por min-termos, porque operações de soma de produtos é sempre mais fácil e mais tranquila. Então, nas principais regras do MapaK, você tem que agrupar os uns do mapa, não é verdade? Por que você está agrupando os uns do mapa? Porque você está querendo eliminar variáveis e elementos que são redundantes no seu circuito lógico. Lembre-se que o MapaK nada mais é do que uma tradução das operações da álgebra de Boole. A gente viu isso lá naquela aula que a gente falou sobre o MapaK, lembra? Se não lembra, dá uma voltada lá e assiste. Então você vai fazer agrupamentos de base 2, ou seja, potências de base 2, na verdade. Né? Agrupamentos de potências de base 2. Até corrigir aqui para a gente lembrar, né? Agrupamentos de potência de base 2. Base, potência de base 2. Ou seja, 2 a 0, 2 a primeira, 2 a segunda, vai depender do tamanho do mapa, não é verdade? Então, se eu tenho um mapa de 4 variáveis, o máximo que eu posso agrupar ali são 4 uns. Se eu tenho um mapa de 8 variáveis, o máximo que eu posso agrupar é 8 uns. E sempre você só pode agrupar nessas potências de base 2. Somente não pode agrupar de 3, de 5, não pode, de 6, por exemplo. Não é agrupamento por quantidade par de uns. Não, é agrupamento por potência de base 2. Lembre-se bem disso. A direção dos agrupamentos só pode ser feito na vertical e na horizontal. É proibido fazer na diagonal. Lembre-se bem disso. O que é que eu falei lá naquela aula? MapaK não é jogo da velha. Então você evite fazer operações porque é proibido na diagonal. Se você for fazer alguma seleção na diagonal, você está fazendo errado. Provavelmente sua resposta vai dar errada. Então você não pode fazer seleção na diagonal, beleza? Evite a todo custo ter essa tentação de querer selecionar na diagonal, mas você não pode fazer isso, beleza? Outra característica é, quando você faz seleção no MapaK, os campos das variáveis que sofrerem variações, essas variáveis é que serão eliminadas. E isso a gente mostrou usando o MapaK de 3 variáveis e 4 variáveis, não é verdade? Se você selecionar apenas um único 1 no mapa, você não elimina variável nenhuma, porque na verdade você está pegando o min-termo daquele local. Se você seleciona 2 variáveis, você está eliminando
ou se você seleciona dois 1s, você está eliminando uma variável. Lembre-se sempre que a potência do 2 é o número de variáveis que você vai eliminar. Então, se você está fazendo um agrupamento com 4 1s, que é 2 elevado ao quadrado, você está eliminando duas variáveis. É uma ótima forma de você lembrar quantas variáveis vai eliminar no agrupamento. Mas você já sabe por que vai eliminar, porque está variando lá na seleção do campo, não é verdade? Eu coloquei aqui um exemplo, um mapa de 3 e 4 variáveis, para a gente preencher, né? Aqui eu vou deixar já selecionado. Suponha que a função é ABC aqui, e suponha que a função aqui é A, B, C, D. Lembra que na aula passada a gente fez uma com a ordem onde o D era o mais significativo, na verdade, D, C, B, A. Então aqui a gente vai considerar ABC. Então aqui você tem B e aqui você tem C. Então, para preencher, a gente viu que cada casa aqui corresponde ao mintermo. Só que você vai preencher esta casa com o valor da saída da função correspondente ao mintermo que essa saída está associada, não é verdade? Então, para a gente relembrar, aqui você tinha um mintermo 0, mintermo 1, mintermo 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E lembre-se que esse preenchimento é de acordo com os cruzamentos das variáveis aqui. Até porque o A está aqui, né? Mas aqui você tem o A barra, aqui você tem o C barrado, aqui você tem B barra e B barra. E a gente viu que aqui, por que é mintermo 0? Porque aqui é A barra, B barra, C barra, que é o mintermo 0. E aqui vem a saída da função, né, associada ao mintermo 0. Aqui vem associado ao mintermo 1, o 2, o 3, o 6, o 7, o 4 e o 5. É isso que você tem que ter em mente. Aqui com a mapa K de 4 variáveis, você tinha que aqui era a variável A, aqui a variável B, aqui a variável C e aqui a variável D. E preenchia com os seguintes mintermos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E aqui vai as respectivas funções, né? As saídas, né? F0, F por mintermo 1, F por mintermo 2 e assim sucessivamente até você preencher com todas as saídas equivalentes às posições do mintermos, beleza? Outro ponto a destacar, né? No mapa de Carnot, né, quando você vai fazer seleção, como eu disse, você só pode fazer seleção ou na horizontal. Deixa eu até trocar essa cor que está clara. Vamos colocar uma cor aqui azul. Ou você pode fazer na horizontal, não é verdade? Agrupamentos de base de potência de 2 ou na vertical. Lembre-se que o mapa K de 3 variáveis ele está conectado nas extremidades. Então você pode fazer esse tipo de conexão, não é verdade? Enquanto no mapa K de 4 variáveis, além de você ter a conexão dos extremos, né? Então essa parte de cima está conectada a essa parte de baixo e essa parte lateral está conectada a esta lateral também, ou seja, você pode agrupar em 8 pegando as pontas ou a parte de cima e a parte de baixo, não é verdade? Você tem um agrupamento também da diagonal, não é verdade? Você tem este agrupamento aqui, ó, que você pode selecionar esse aqui e com esse. Porque lembre-se que esses cantos eles estão na superfície do toroide. Lembra lá? Quando você tem um mapa de 4 variáveis, você na verdade está enrolando ele no cilindro e está torcendo as pontas dele para conectar uma com a outra, formando aí o seu toroide, não é verdade? Então vamos agora falar sobre o mapa K de 5 variáveis. Como seria um mapa K de 5 variáveis? A abordagem padrão que você faria, né, seria construir um mapa desse com 32 casas, né? E você iria preencher de acordo com as distribuições de variáveis aqui nesse ponto, não é verdade? Só que aqui, por exemplo, no mapa K de 5 variáveis, você tem uma outra abordagem que facilita, que consiste em você quebrar em dois mapa K de 4 variáveis. E como isso funcionaria, né? Primeiro, um mapa K, este mapa K da esquerda, ele seria para a variável A barrado. E este mapa K da direita seria para a variável A padrão. E as outras variáveis, essas variáveis aqui,
elas seriam distribuídas no mapa de acordo com a ordem de cada uma. Então aqui seria B, aqui seria C, aqui seria D e aqui E. E aqui a mesma coisa. B, C, D e E. Então você tem um mapa para a variável A barra e um mapa para a variável A padrão. Se você selecionasse, por exemplo, eu tivesse um aqui. Se eu selecionasse apenas um único 1 aqui neste mapa, qual seria esse elemento? Seria A barra, porque você está selecionando no mapa do A barra, B barra, C barra, D barra, E barra. Beleza? Se eu selecionasse, por exemplo, este agrupamento com dois 1s aqui, que elemento seria esse? Ora, quem foi que variou na seleção? Na seleção quem variou foi o E, mas como eu estou selecionando no mapa do A, seria A barra, B barra, né? C barrado, D, que representa aqui, e o seu L foi eliminado aqui por conta da seleção dos dois campos da letra da variável E, não é verdade? Então repare que todo elemento que eu pego aqui, eu estou incluindo o A barra automaticamente. Se eu pegar nesse mapa, eu vou incluir esse A, naturalmente. Se eu pegar esse elemento aqui seria A, porque eu estou no mapa do A, B barra, C barra, D barra, E barrado. Entendeu? Se eu pegasse esses dois 1s aqui, eu eliminaria o E, aí você teria A, que é no mapa do A, B barrado, C barrado e D. Agora repare, como esses dois elementos eles estão comuns aqui nos seus dois mapas, então eu posso agrupá-los. Como assim? Eu posso pegá-los dessa maneira aqui, ó. É como se eu estivesse agrupando nos dois mapas. Essa operação de eu agrupar nos dois mapas é equivalente a eu pegar esta operação aqui e fazer um ou lógico com essa aqui. O que é que isso vai me restar? Vamos pegar essa operação aqui em cima. Seria A barrado, B barrado, C barrado, D, ou A, B barrado, C barrado, D. Repare que eu tenho em comum esses dois elementos aqui, ó. Então aqui restaria B barra, C barra, D, ou A barra, ou A. Você sabe que isso aqui vai lhe dar 1, então o restante seria B barrado, C barrado, D. Ou seja, quando eu tenho dois agrupamentos que estão no mesmo mapa, nos mesmos mapas não, né? Quando eu tenho dois agrupamentos iguais nos mapas distintos, no caso aí para um mapa de uma função com 5 variáveis, então posso selecioná-los simultaneamente como se fosse um agrupamento de 4 variáveis. 4 variáveis não, 4 1s, né? Então, quem foi que variou nesta seleção? Aqui variou a letra E, que voou do elemento aqui, e variou também o A, porque o A variou do mapa A barra e do mapa da variável A. Então, como a variável A sofreu variação no seu campo de seleção, ela vai sumir do seu termo, né? Então é neste ponto que eu quero destacar. Se fosse, por exemplo, um mapa K com 6 variáveis, você já imaginou? Você teria 4 mapas de 4 variáveis, aqui, onde este mapa, você está falando de um mapa K de 6 variáveis, então você teria A, B, C, D, E e F. Então este mapa aqui seria A barra, B barra, este mapa seria A barra, B, este aqui seria AB barra e este aqui seria AB. E as outras variáveis, essas C, D, E e F, estariam nestes mapas aqui. Entendeu como é que funciona? Então, se você tivesse agrupamentos comuns nos 4 mapas, por exemplo, como você variou as variáveis aí, a seleção de campo das variáveis A e B, elas seriam eliminadas. Entendeu como é que é o processo? Então, nisso você pode expandir para N variáveis. Agora, claro que quando você aumenta uma variável, vai aumentar a complexidade exponencialmente, né? Então, para esse de 5 variáveis, dá para a gente imaginar, o de 6 já dá para imaginar, para o de 7 variáveis, aí já seria uma coisa muito complicada, não é verdade? Já teria que ter uma visão
com muito mais que 4 mapas, não é isso? Teria 8 mapas, aí complicaria absurdamente e foge do escopo completo aqui da gente comentar ou fazer um exercício aqui sobre esses tipos de mapa mais complexos. Aí você colocaria no computador para resolver isso, você não faria não resolveria esse tipo de mapa de Carnot, beleza? Quero destacar também aqui umas estruturas de mapas encontradas na literatura. Em alguns livros você pode encontrar estas estruturas de mapa. Repare que não está parecida com uma distribuição de variáveis da gente que a gente fez aqui neste curso de eletrônica digital que eu estou apresentando para vocês, né? Mas segue a mesma lógica. Repare que você pode definir quais são os mintermos, as posições de mintermos que estão aqui, né? Então aqui eu teria o mintermo 0, aqui eu teria o mintermo 1, aqui o 2, aqui o 3, aqui eu teria o mintermo A, B barra, C barra, seria o mintermo 4, não é verdade? Aqui seria o mintermo 5, aqui seria o mintermo 6 e aqui seria o mintermo 7. Então ele muda um pouco a distribuição de como a gente faz, não é verdade? Aqui, como é que seria a distribuição dos mintermos? Aqui eu teria o mintermo 0, porque é todo mundo barrado. Aqui eu teria qual mintermo? Repare que é A barra, seria 0, 1, 0, 0. Então aqui é o seu mintermo 4, não é isso? Aqui você não tem um mintermo 1. Aqui você tem um mintermo 4. Aqui qual seria o mintermo? 1, 0, 0, 0. Aqui seria o mintermo 8, não é isso? Seria o 8, por exemplo. Aqui seria 1, 1, 0, 0. Aqui seria o mintermo 12. Repare que o preenchimento é diferente. Então, como sugestão aí, eu peço para você fazer, após essa aula, esse preenchimento para você entender como é que está distribuído as variáveis. Isso muda alguma coisa? Vai dar um resultado diferente? Não, não vai dar nenhum resultado diferente, porque como as distribuições dos mintermos aqui estão diferentes de acordo com a topologia de mapa-K adotada pelo autor, quando você for preencher os elementos e fazer as seleções aqui, vai incorrer nos mesmos resultados, porque você vai eliminar as variáveis que sofreram variação, você vai fazer os mesmos agrupamentos de uns, por exemplo. A diferença é que a distribuição dos elementos está diferente, mas na hora de você preencher, vai mudar de acordo com o que a gente já viu. Então você tem que prestar atenção qual é a casa do mintermo para colocar a saída relativa a ele na casa correta. E não pegar este mapa aqui que tem esse preenchimento diferente. Repare que no da gente era, colocar aqui em verde, o da gente era 0, 1, 2 e 3, né? Quando a gente estava fazendo lá com o mapa de 4 variáveis. E aqui já mudou, é 0, 4, 8, 12. Então quando for preenchendo, tenha bastante cuidado nisso, dependendo da topologia de mapa que você está acostumado a utilizar, se você está utilizando algum livro-texto, ou a topologia que você resolveu ou encontrou na internet para estudar. Beleza? Então preste bastante atenção nisso. Cá estamos agora com o software chamado Carnot Map Minimizer. Então este software aqui ele faz o que a gente faz na mão. Ele resolve o mapa K e vai lhe dar a resposta com base no que você fornece para ele como parâmetro de entrada, que são as saídas da tabela da verdade. Ele vai gerar o mapa K e vai lhe dar a solução nesta parte aqui de baixo. Então aqui você tem os números de variáveis. Você pode usar um mapa K de 2 variáveis, de uma variável e assim sucessivamente. Você pode aumentar, até 8 variáveis ele resolve. E 8 variáveis é quantas colunas? 256 linhas, né? É um mapa K monstruoso, né? Olha isso. Então você pode resolver através de soma de produto aqui, ó, tipo de solução. Soma de produto ou produto de soma. Se você for fazer produto de soma, você vai ter que agrupar zeros. Lembra aquela parte de max termo? É exatamente o que você vai ter que fazer quando for resolver o mapa K através de produto de soma. Você vai fazer o preenchimento dele com os mintermos e max termos. Lembre que a função lógica ela pode ser escrita pelos mintermos, que significa você colocar na forma de soma de produto, pegando os mintermos, ou seja, as saídas que são iguais a 1 da tabela da verdade. Ou então você pode fazer através dos max termos, que é você pegar a função e reescrevê-la através dos max termos dela, que são equivalentes às saídas da função, que são iguais a 0.
A gente viu isso lá naquela parte de formas canônicas. Se você não lembra, é bom você voltar alguns vídeos aí para assistir e rever esse conceito, né? Então vamos ver aqui para variável de uma de 3 variáveis. Vamos pegar um exemplo lá das aulas da gente. Vou pegar um exemplo aqui de 3 variáveis. Pronto, aqui. Essa função aqui. Vamos ver se a gente consegue demonstrar ela nesse software de mapa de Carnot, né? Então vou colocar minha função. Essa primeira função aqui é somente um desses dois aqui. Então vou colocar aqui 1 e 1. Pronto, tá aí. Repare que a estrutura do mapa K é diferente do que a gente utiliza, né? Basta você observar aqui. A gente utiliza A, B, C. E aqui repare que o mintermo 0, não sei se você está conseguindo observar, tem um númerozinho aqui do lado, 0 e 1. Está clarinho no cantinho do quadrado. Aqui representa os mintermos. Ó, mintermo 0, 4, 1 e 5, 3 e 7, 2 e 6. No estilo de preenchimento que a gente viu aqui neste curso de eletrônica digital e que eu mostrei para você logo há uns minutos atrás, uma topologia que alguns outros autores utilizam, você vê que o posicionamento ficou diferente, mas o resultado vai lhe dar a mesma coisa. Por quê? Porque como você está preenchendo nesta ordem aqui ABC, eu estou preenchendo na forma ABC também. Se eu estivesse preenchendo na forma CBA, por exemplo, a resposta não estaria errada, só estaria trocada as variáveis lógicas estariam trocadas no posicionamento apenas. Mas aqui a gente está adotando a mesma sequência ABC. Então repare que o posicionamento dos mintermos que a gente preencheu ficou aqui, enquanto que no mapa dele ficou nessa região, percebe? Então vou clicar aqui em Solve para ele me dar a solução. Ó. Ele coloca uma barra antes, então, está em produto de soma, quero soma de produto. Ele coloca uma barra antes para dizer que a variável está complementar, então o resultado deu A barra e B barra. Então, nosso resultado aqui deu A barra e B barra. Vocês estão enxergando aí, ó. Nesse ponto aqui, deixa eu passar, é porque a seta não está indo. A barra e B barra. E a parte dos mintermos, ó, repare aqui a estrutura do mintermo e repare aqui a estrutura do nosso mintermo. Não sei se você está conseguindo visualizar. Caneta aqui. Aqui, pronto, o mouse apareceu. Aqui está a estrutura do mintermo e lá no mapa o mintermo está aqui. Ó. Então tem essa diferença de como ele está representando. Chega a maximizar aqui. Então vamos colocar a segunda função, que é essa aqui, F2. Então aqui vai ser 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Pronto, tá aqui. A estrutura que a gente utilizou foi essa, na verdade. É essa estrutura aqui. E repare a do mapa. A do mapa está ligeiramente diferente com relação à distribuição, né? Isso por conta do fator de escolha dos elementos aqui que ele colocou para compor a estrutura do mapa K. Está na sequência ABC, como eu digo, mas a topologia que ele está utilizando é diferente. Mas o preenchimento segue a mesma lógica que a gente já fez. Então não se preocupe com isso. Então vamos resolver aqui. A nossa resposta deu B barra ou AC. Então, ó, AC ou B barra. Então tá idêntica a resposta da gente aí, que a gente encontrou. Né? Se eu fosse colocar em produto de soma, a resposta daria em função dos max termos. Ou seja, daria em forma de produtos de soma. Então aqui, ó, A ou B barra e B barra ou C. Então aqui você vê que dá em produtos de soma. E na parte de soma de produto vai dar a resposta como a gente fez com relação aos mintermos. Para 4 variáveis, vamos lá. Testar para 4 variáveis. Vamos pegar o exemplo da aula anterior, que você viu uma mapa de 4 variáveis. E vamos preencher aqui. Então vou colocar 4 variáveis. Vou preencher de acordo. 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0 e os últimos 3 são 1. Então preenchemos o nosso mapa. Não está tão diferente do preenchimento do da gente, né? Por conta da topologia que ele utilizou também.
mas vamos ver a solução, né? Então a solução aqui, ó, A barra B barra C, que é o que a gente já tem lá na função. Olhe para esse resultado aqui e olhe para a função aqui embaixo. Ó. Olhe para a função aqui embaixo. Beleza? Eu estou olhando aqui para o lado para poder ver se está alinhado para vocês observarem. Então vamos lá. Ó. A barra B barra C, que é esse primeiro elemento. Repara que ele dá os elementos separados aqui, os elementos na forma de soma de produto. A barra B barra C. O próximo é A barra B C barra. É o que a gente tem ali. ABC temos também. AB barra C barra também temos. E o termo BD, que está lá também. Então deu a resposta como a gente queria, né? E nesse aqui a gente viu que tinha diferença, né? A gente comentou aqui nesta aula que dependendo se você agrupasse esse 1 aqui, que estava solitário, ou com esse de baixo, que já foi selecionado, ou com esse do lado, a função resposta aqui daria diferente, apesar delas serem iguais, né? Lembre-se que em eletrônica digital a noção de igualdade entre funções é se elas geram a mesma tabela da verdade, e não igualdade entre elas, como é que se diz? Terem os mesmos elementos, né? Aqui, como uma expressão é igual à outra, é quando ela gera a mesma tabela da verdade. Então vamos lá para o mapa K e vamos preencher de acordo com o que a gente está vendo aqui da função, né? 1, 0, 1, 1, 0 no 4, 1 no 1, 0, 1, no 6 é 0, depois é 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Pronto, preenchemos aqui o nosso mapa. Vamos ver se está ok. Você tem aqui 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 4 1s, né? 0, 0, 1, 0, 1. Beleza. Então vamos fazer por soma de produto. Vamos ver se vai dar. Repare a função lá do mapa K abaixo, né? Ao lado aí, né? Então, ó, a resposta A barra CD, nós temos lá na função da gente. AB barra C, ou AB barra C barra. AB barra C barra nós não temos. Ele provavelmente escolheu outro agrupamento. Temos o B barra D barra e temos o BD. Então, como a gente tem o A barra CD e o outro é AB barra C barra, ele escolheu outro agrupamento. Vamos ver qual foi o agrupamento que ele adotou. Esse aqui é o nosso A barra CD. E o outro que ele escolheu que a gente não tinha era o A barra B barra C. Então, ó, A barra B barra C tem que ser esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Cadê? É A barra B barra C barra. Então ele teria que escolher este agrupamento, ó. Ele não escolheria esse aqui, ele escolheria esse aqui, ó. Repare que este agrupamento seria A B barra C barra. Se ele fosse escolher esse. Aqui no exemplo da aula nós escolhemos esse aqui. Repare que ele não escolheu os dois na horizontal, né? Ele escolheu esse na horizontal e esse na vertical. Deu errado, a gente está errado ou o programa está errado. Todos os dois estão certos, porque como eu disse, dependendo com quem você agrupar esse 1 aqui, se é com esse na horizontal ou na vertical, o elemento vai dar aqui diferente, mas ele gera o mesmo resultado. Então é isso que tem que ficar claro para você. Isso aqui depois você pode testar, depois você pode colocar no Google para baixar esse programa. Eu vou deixar um link em anexo a esse vídeo, já direcionando para você fazer o download desse programa. Você baixa e faz outros testes aí, tanto com exercícios, depois que você fizer na mão de fato, né? Faça primeiro na mão para aprender a ferramenta e pode lançar aí para verificar a resposta, beleza? Finalmente terminamos essa parte de mapa de Carnot, né? As aulas foram um pouco extensas, eu sei que é um pouco cansativo você assistir alguns vídeos que chegam a 30 minutos, mas foram necessários, porque essa parte de mapa de Carnot ela é bastante importante no curso de eletrônica digital e em disciplinas mais avançadas de eletrônica digital, como sistemas digitais, para alguns alunos que estão fazendo esse curso de eletrônica digital. Então, é interessante que você tenha essa ferramenta bastante consolidada, ou seja, se você tem alguma dúvida, você sana todas elas antes de prosseguir, porque daqui para frente
nós vamos aplicar bastante o mapa K. E não vamos ter tempo de ficar mostrando como seleciona, como você faz o agrupamento e como distribui as variáveis na topologia. Isso aí a gente vai dar considerado como se você já tivesse sabendo e já viu o conteúdo. Então reveja as aulas anteriores, domine a parte de porta lógica, de álgebra de Boole, todo esse conteúdo que eu estou relatando aqui para você ir já afiado para os próximos blocos e próximas aulas futuras, beleza? Nós vamos aplicar bastante depois dessa aula, vamos partir para situações reais, onde você vai lidar com algumas situações, problemas em que você pode propor uma solução utilizando circuitos digitais. Claro que hoje em dia não é feito dessa forma, você utiliza outras ferramentas mais avançadas para poder executar as atividades que a gente vai avaliar, mas é uma forma de você visualizar como aquilo ali pode ser resolvido utilizando circuito digital, ou até mesmo você fazer um paralelo disso aí, dessa situação problema, para aplicar em outros dispositivos. Você pode, por exemplo, ver as situações reais que nós vamos abordar e aplicar aquela lógica que nós vamos ver, né, nessa situação real, para, por exemplo, controladores lógico programáveis, os CLPs, né? Então, os CLPs eles são bastante utilizados na automação industrial, e a lógica deles segue um pouco da lógica de eletrônica digital. Eles controlam alguns dispositivos que têm comportamento digital, né, de liga e desliga, e sensores também que recebem sinais ou fornecem sinais aos CLPs em formato de binário, né, 0 ou 1, liga ou desliga. Então vai ter uma noção de como pode portar essa lógica, né? Você vai resolver utilizando eletrônica digital, mas é bom você ter em mente que aquilo ali você pode futuramente, em alguma disciplina, algum curso que você esteja fazendo com o assunto de CLP ou de automação industrial, você relembrar. E você viu nesse curso aqui essa parte de implementação de circuitos digitais em situações reais, beleza? Nós vamos abordar isso no próximo bloco e eu espero que você esteja bastante afiado quando chegar lá. Até mais e nos vemos no próximo bloco e nas próximas aulas. Tchau, tchau.